Olá, pessoal. Hoje nós veremos rapidamente um pouco só sobre análise conformacional. Faremos a análise conformacional do etano, mas antes precisamos lembrar o que é essa análise conformacional. Bem, ligações simples, elas têm uma rotação livre. Então, eu consigo fazer a rotação dessa ligação simples e os hidrogênios, eles podem ocupar diferentes posições após essas rotações. Cada rotação dá origem a um conformero diferente. Hoje nós veremos duas conformações específicas: a conformação do etano estrelada, ou estrela, e a forma também eclipsada. A diferença é que, para a conformação estrelada, nós estamos em oposição. Eu tenho um hidrogênio para baixo, o outro para cima, assim como também para os outros dois, tá? Então, eles estão todos em oposição. Já na eclipsada, eles estão um de frente para o outro, tá? Então, estão na mesma posição. Então, tem um na posição oposta, e na eclipsada é como se eu tivesse um de frente para o outro. E uma forma da gente representar essas conformações, primeiro, escreveremos o etano na forma de cavalete. Após escrever na forma de cavalete, nós temos que mudar a nossa visão dessa molécula, como se a gente colocasse literalmente o olho em no carbono da frente. Então, para o nosso entendimento, eu botei aqui duas estruturas, substituí um desses hidrogênios por cloro, só preciso observar nessa mudança também de posição. Eu posso fazer para vários sistemas, então posso substituir esse cloro por uma hidroxilo, por OH, posso substituir também por CH3, posso fazer muitas substituições, e hoje nós vamos aprender como fazer essa transformação da estrutura em cavalete, que é esta aqui, para a estrutura em projeção de Newman. E o primeiro detalhe importante, a gente vai encarar essa visão como se eu estivesse literalmente olhando na frente dessa face, para este carbono. Se eu estivesse olhando aqui diretamente nesse carbono, eu não conseguiria enxergar o carbono de trás, mas eu enxergaria esses outros átomos que estão por trás desses aqui da frente. Então, o que a gente faz na projeção de Newman é representar essa face, assim como esses átomos que estão aqui de trás, como se esses carbonos estivessem alinhados. Tá? Então, a gente vai representar tanto na forma estrelada quanto na forma eclipsada. Antes de começarmos a trabalhar com essa transformação, eu preciso mostrar para vocês a estrutura em 3D. E para isso, eu vou utilizar um site que é o molview.org, e nele eu consigo construir moléculas sem instalar o software. Então, gratuitamente, eu consigo visualizar as moléculas em 3D. Isso é interessante. Então, aqui eu estou fazendo para a molécula de etano. Eu coloquei os átomos em oposição, um para baixo, outro para cima, e assim por diante. Tá? E agora nós vamos mudar. Então, eu estou enxergando aqui um para cima, o outro para baixo. Esse aqui está aqui para cima para a esquerda, esse aqui de cima para a direita, e os outros dois, tanto para a esquerda quanto para a direita, para baixo. Tá? E agora eu quero fazer a visão justamente frontal por esse átomo de carbono. É como se eu estivesse enxergando por esse átomo de carbono. Lembra naquela apresentação que eu mostrei literalmente o olho aqui nessa direção? Então vamos fazer isso. Quando eu coloco meu observador nesta posição, o que eu enxergo são os três átomos da frente e esses três átomos de hidrogênio de trás, que é interessante observar o que a gente faz no papel em 3 dimensões. Né? Então, já que vocês observaram que literalmente é essa a forma que a gente enxerga se eu olhar para o carbono da frente, a única coisa que eu vou acrescentar aqui vai ser um círculo. Então, eu vou colocar um círculo aqui na frente, representando essa face, e esses tracinhos que estão saindo com os átomos de trás
eles vão sair também do círculo. Então, vou ter a face da frente e a face de trás. Bem, agora eu vou abrir um PowerPoint e eu vou construir passo a passo essas estruturas, essas conformações de Newman. Tá? Então, deixa eu abrir aqui uma tela para a gente no PowerPoint e vamos começar a construir. Primeiro passo, e aí eu quero que você já pegue uma folha, aí um papel, para construir as estruturas comigo, tá? O primeiro passo é desenhar um círculo no meio da sua folha de papel. Então, você vai pegar e vai desenhar um círculo, tá? Esse círculo, a gente vai colocar ele vazado, tá bom? Então, é só um círculo sem colocar cor nenhuma, então sem preenchimento. Você pode fazer no PowerPoint ou pode fazer na folha do seu papel, que você vai conseguir chegar no mesmo resultado. Deixa eu pegar uma primeira estrutura, vou deixar as estruturas aqui no canto, para a gente fazer, e vocês vão observar que vai ficar igualzinho nessa imagem que foi formada. Primeira etapa, desenhar esse círculo na folha do papel. E agora eu vou enxergar, ou vou colocar o observador na frente desse átomo de carbono aqui, ó. Quando eu coloco... Opa, será que eu compartilhei a tela? Deixa eu só conferir. Compartilhei. Quando eu coloco, então, o observador neste átomo de carbono, o que eu vejo são 3 átomos, um para cima, outro para a esquerda, outro para a direita, e atrás um átomo de hidrogênio para baixo, um para a esquerda superior e para a direita superior. Vou construir primeiro a face, essa da frente. Então, saindo do centro, esse centro representaria esse carbono da face. Eu estou representando primeiro o hidrogênio que está apontado para cima. Depois eu vou fazer a mesma coisa para o hidrogênio da esquerda e o mesmo para o hidrogênio da direita. Deixa eu só colocar agora os hidrogênios. Vamos introduzir um hidrogênio em cada extremidade. 1, 2, 3. Aí você vai me perguntar, professor, mas você falou na aula passada que o carbono é tetravalente, que ele faz 4 ligações. Cadê a quarta ligação? Eu só estou vendo 3 ligações com 3 átomos de hidrogênio. A quarta é justamente com carbono, que está na posição de trás, está atrás desse carbono da frente. Tá? Como se fosse esse carbono aqui de trás, a gente não representa. Agora, os outros hidrogênios, nessa conformação estrelada, a gente vai representar eles saindo a parte aqui de trás, como nós vimos na estrutura em 3D. Então, tem um hidrogênio saindo aqui para a esquerda, tem um outro hidrogênio saindo para a direita e tem um outro hidrogênio saindo aqui para baixo. Então, os 3 hidrogênios da face de trás são esses daqui. 1, 2, 3. Pronto. Já construí a projeção de Newman para o etano na forma estrelada. Ou algumas referências vocês vão ler como estrela. Tá? Lembrando que, apesar dessa ligação ela ter essa rotação, uma ligação simples, você consegue rotacionar, né, dando vários conformers, existe uma pequena energia de um conformer para o outro. Tá? Então, esse estrelado geralmente resulta numa estrutura de menor energia eclipsada numa de maior energia. Tá? Já fiz a estrelada, vou aproveitar a estrelada para fazer a eclipsada. Tá? Os hidrogênios da face eu não mexi, né? Eu só rotacionei essa ligação, então os hidrogênios de trás rotacionaram. Ele estava para baixo, agora veio para cima. Ele estava para a direita superior, veio para a esquerda,
e assim por diante. Então, eu troquei, rotacionei esses átomos. Esse aqui que estava para a esquerda veio para cá, né, com 30 graus, esse veio para baixo, esse veio para a esquerda. Então, eu fiz uma rotação de 30 graus e obtive isso aqui. Ok. Se eu fizer duas rotações de 30, né, ou uma de 60, eu vou chegar na estrutura estrelada novamente. Tá? Então, agora, esses hidrogênios eles estão em coincidência, ou seja, eles estão um na frente do outro. Para que a gente consiga enxergar esse hidrogênio de trás, eu vou colocar ele saindo do plano, na mesma orientação, no mesmo sentido que esse outro que nós vimos aqui. Tá? Então, vou colocar ele saindo do plano de trás e em coincidência com os átomos da frente. Desta maneira, eu já consigo representar a outra conformação, que é a conformação do tipo eclipsada ou eclipse, depende de onde você pega. Então, essa aqui é a forma ou a conformação eclipsada. Bem, professor, muito fácil de fazer por etano. Quero ver se eu fazer para o butano, para o propano, ou então para um, sei lá, um cloro, botar um cloro nessa estrutura, fazer um haleto de alquila. Como é que eu faria para modificar essa estrutura e obter essa estrutura na projeção de Newman, que é uma forma de você representar essas conformações? Eu vou pegar uma estrutura que eu já fiz, que é do etano, eu só vou substituir os hidrogênios pela minha molécula nova na mesma posição. Como assim? Isso vai ficar mais claro. Olha, copiei exatamente o que a gente acabou de fazer e agora eu vou pegar este outro composto orgânico. Veja que agora eu tenho dois cloros, né? Então esse aqui seria 2 de cloretano. Tenho dois cloros ligados a uma cadeia de carbonos. Ali é um haleto de alquila. Bem, eu tenho um cloro para cima e um outro cloro para baixo. E aí eu aconselho você desenhar primeiro a estrutura do etano e depois fazer essas modificações. Esse cloro aqui está para cima, eu vou substituir esse hidrogênio nesta posição e eu tenho um outro cloro que está para baixo. Pronto, já desenhei essa estrutura estrelada para 1,2 de cloro ou de cloroetano. Né? E agora eu vou fazer o mesmo para a forma eclipsada. Vou fazer o mesmo para a forma eclipsada. Então, na eclipsada, eu tenho os dois cloros para cima. Então, vou substituir esse hidrogênio por cloro e esse outro hidrogênio lá de trás também por cloro. Ah, pessoal, muito fácil. Quero ver mais exemplos. Legal, vamos fazer com butano. Vou colocar aqui. Eu só criar uma... Eu vou aproveitar isso aqui também. Para a gente fazer, por exemplo, com butano. Vou substituir esse cloro por CH3 e o cloro de baixo por CH3 para formar a estrutura eclipsada. Então, se eu substituir este cloro por CH3 e o de trás por CH3, eu tenho a estrutura eclipsada para o butano. Simples assim. Como esse CH3 é um grupo mais volumoso, com certeza mais volumoso que o hidrogênio, essa estrutura em oposição geralmente leva a uma menor energia. Então, essa estrutura é de menor energia. Tá? E eu vou fazer a mesma coisa para a estrutura na forma eclipsada. Né? Fiz a estrelada, vou fazer a eclipsada. Pronto, está aqui para o butano. Muito fácil também, professor. Faz para o etanol. Para o etanol, eu vou só substituir um dos hidrogênios que eu tinha anteriormente por um oxigênio com H, que é a hidroxila, por OH. Tá, então, eu vou pegar a mesma coisa que eu tinha antes, só que agora
eu tenho apenas um substituindo. Então, eu vou colocar um OH aqui em cima. E vou colocar na estrutura eclipsada um OH em coincidência com o hidrogênio. Então, vocês vejam, se eu desenhar a estrutura do um etano, passando para a forma de cavalete, depois para a projeção de Newman, eu consigo gerar várias outras conformações. É claro que aqui eu estou contando sempre que nessa ligação do meio, uma ligação simples carbono-carbono. Tá? Então, levem isso em consideração.